Olá! Em Provérbios, no capítulo 8, fala sobre a sabedoria. A sabedoria é um elogio à sabedoria. Só que no verso 22, quando a gente vai discorrendo todo o capítulo, quando chega aqui no verso 22, a gente lê assim, ó: o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra, dando a entender de que a sabedoria é um ser. Quando a gente vai discorrendo o capítulo todo de Provérbios 8, a gente começa a achar que a sabedoria é um ser. Será que é isso mesmo? O que está querendo dizer o capítulo 8 em relação à sabedoria? A sabedoria foi criada antes do planeta Terra? Ela estava envolvida com a Trindade ali? O que é isso? Como que está sendo dito aqui sobre a sabedoria? Será que de fato é um ser criado por Deus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este que é o programa em que você pergunta e a Bíblia responde. A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo, pela internet, transmitindo pelo Facebook ao vivo, e a você que acompanha a gente pela Novo Tempo, seja na parabólica, seja na TV por assinatura, seja em canal aberto, espalhado aí por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. Estamos começando esse programa no qual a gente tem a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo a Palavra de Deus, tirando dúvidas, tirando as dúvidas mais frequentes que temos ao ler, dúvidas que às vezes são curiosidades, às vezes são coisas que realmente difíceis de entender, mas aqui você tem a chance de ter a resposta na Bíblia e entender o que ela está querendo dizer. Quem está na mira para dar a resposta que você precisa é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, animado, meu amigo? Com certeza, muito bom, Tito, estarmos aqui para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos e amigas telespectadoras. Esperamos que você envie as suas perguntas. Se a sua pergunta não for pescada, a culpa é do Tito, então lamento, mas envie as suas perguntas, vai ser um prazer para nós recebê-las. Vai ter que trocar a isca, se ela não for pescada, porque a isca não está boa ainda, hein? Mas, professor, nós abrimos o programa de hoje falando sobre Provérbios 8, 22 ali, quando começa a falar da sabedoria, mas dá a entender de que está falando de uma pessoa, dá a entender que está falando de um ser. E o Vitor Farias mandou essa pergunta para a gente, ele até colocou assim, ó: eu gostaria de esclarecer uma dúvida com relação ao capítulo 8 de Provérbios, lá nos versos 22 ao 31, onde a sabedoria se auto-intitula alguém, como um ser vivente. Ela não foi criada antes do Gênesis? Ela estava junto com a Trindade durante a criação da Terra e dos planetas? Ou é apenas uma metáfora usada pelo autor inspirado do livro para expressar a sua importância? Olha aí a pergunta do Vitor Faria. Realmente, eu li alguns versículos apenas aqui, mas se você está em casa, se você abrir lá Provérbios 8 e você leu o capítulo, dá a entender de que a sabedoria é um ser. Como que a gente explica isso, professor? Ou se de fato é alguma coisa que a gente não falou aqui ainda nesse programa? É um ser? É muito boa essa pergunta, porque é uma dúvida, Tito, frequente
das pessoas sobre os estilos de linguagem, né, que há na Bíblia. E aqui em Provérbios 8, eu estava aqui fazendo uma divisão, só para explicar para o nosso telespectador, dos versos 22 ao 26, mostra a existência da sabedoria antes da criação, e dos versos 27 a 30, né, mostra a existência da sabedoria após a criação. Qual é o propósito aqui do texto? Bom, primeiro, aqui não está dizendo que a sabedoria é uma pessoa, mas aqui o poeta, né, aqui é um poema, né? Então aqui, nesta poesia, a sabedoria é personificada para poder destacar ainda mais, né, a importância da sabedoria, né? Tanto antes da criação do planeta, quanto na criação do planeta e quanto para a nossa vida. Então a sabedoria é personificada como dizendo, olha, o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas, depois diz que ela existia quando Ele preparava os fundamentos da criação, também do nosso planeta, né? E aí para dizer o seguinte, já que a sabedoria existia antes da criação, durante e depois, ela pode, diríamos assim, ser bem dogmática em relação a tudo aquilo que ela afirma. Ou seja, tudo aquilo que a sabedoria diz que é certo e que é bom, é realmente verdade. Porque se a sabedoria existiu antes, durante e após a criação, então você pode confiar na sabedoria, que no contexto óbvio é a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, que ajuda você a tanto analisar a realidade de uma forma mais ampla, quanto ensina você a viver melhor, a viver com qualidade. Só que aqui fala também no contexto que aquele, no verso 34, ó, feliz o homem que me dá ouvidos. Né? Agora verso 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então olha que interessante, aquele que ama a sabedoria será feliz. Aquele que despreza a sabedoria aborrece a própria vida, a si mesmo e ama a morte. Então a sabedoria ela é só personificada, é muito comum isso na Bíblia. Vou lhe dar aqui um exemplo. Lá em Juízes, capítulo 9, árvores são personificadas para poder destacar o quanto aquela mensagem que Deus estava dando por meio do profeta era importante. Tá? Então, personificar é um recurso, né, linguístico para destacar algo. Então, a Bíblia não quer dizer que a sabedoria é uma pessoa. Ela continua sendo uma qualidade. E para finalizar, só para aproveitarmos a oportunidade, esse é um dos textos que nossos amigos, né, irmãos testemunhos de Jeová usavam muito, e ainda usam alguns hoje, para dizer que Cristo é criado. Mas se pergunta como, Leandro? Pelo seguinte, como fala em algumas traduções, né, que o Senhor criou a sabedoria, e como 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo é a sabedoria de Deus, então Deus teria criado Cristo. Só que como nós vimos aqui, não tem como fazermos isso. Até pode se aplicar o texto, né, de uma forma homilética, mas exegeticamente não. Não dá para você interpretar o texto como se referindo a Cristo. Agora, digamos que se referisse a Cristo e que a outra tradução de que o Senhor fez a sabedoria fosse também válida, né? Na verdade, hoje se traduz mais para o Senhor me possuía. Se a sabedoria tivesse sido criada literalmente, assim como Jesus, né? Neste caso que se aplica a ele, nós teríamos um problema. Nós teríamos que supor que houve um momento na eternidade que Deus não era sábio, né? Porque se Deus criou a sabedoria, ao invés da sabedoria sempre existir com ele, então houve um momento que ele não era sábio. Então, assim como não se pode justificar que Deus viveu em algum momento da eternidade sem a sabedoria, não se pode justificar que Deus tenha, a divindade tenha existido em algum momento sem a pessoa de Jesus. Por isso que João 1:3 diz, né, que Cristo, por meio de Cristo,
né, Deus fez o universo. Isso está também em Hebreus 1, 1 a 3. Muito bom, professor, muito bom. Nós estamos começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui. Você pode também acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso endereço lá no Facebook. Você pode aproveitar e compartilhar o link da transmissão que estamos fazendo aqui pelo Facebook com seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais a Palavra de Deus. Você também pode mandar a sua pergunta pelo nosso Instagram. Eu fiz um videozinho antes de começar o programa para você colocar suas perguntas ali, tá bom? E aí eu já pesco ela aqui mesmo. Então, participe, mande as suas perguntas por esses mecanismos e vamos juntos aprender da Bíblia. Essa pergunta aqui pelo SMS, quem manda é o Alex de Goiás. Professor, o Alex pergunta o seguinte: eu gostaria de que esclarecessem quais versículos bíblicos fazem menção de que os arrependidos e convertidos, né, os justos, não morrerão mais pelas mãos dos ímpios por ocasião da perseguição, por ocasião ali do fechamento da porta da graça, né, professor? E ele até cita assim, ó, Deus os livrará durante os últimos 7 anos. Então aí já tem uma coisa que precisa ser esclarecido. Que tempo é esse? Se a Bíblia fala desse tempo ou não. Afinal, os justos selados morrerão ou não durante a grande tribulação? Ele até cita que alguns pastores dizem que não morrerão mais e ele queria saber isso daí. Se de fato, depois que estiverem todos selados, os convertidos, né, os justos, poderão sim morrer antes da volta de Jesus. Aqui no livro do Apocalipse, especialmente aqui no capítulo 13, tem uma profecia, né, de que pouco antes de Cristo voltar, vai haver uma perseguição final àqueles que decidirem tanto seguir a Cristo quanto permanecerem fiéis a Cristo. Tá? E esta perseguição vai ter um decreto, né, de morte e ao mesmo tempo vai vir acompanhada de um boicote econômico. Aqui diz no capítulo 13 que aqueles que decidirem ser fiéis a Cristo e também ao selo de identificação de Cristo como Criador, essas pessoas serão perseguidas. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque não diz respeito especificamente à pergunta, mas este selo, nós cremos que além de ser o selo do Espírito Santo, que todo crente convertido tem, de acordo com Efésios 1:13 e Efésios 4:30 e 31, esse também terá a ver, especialmente no fim dos tempos, né? Mas já tem a ver com a observância do sábado. Porque no contexto, em Apocalipse 14:12, diz que os santos, os crentes que perseveram nesta grande tribulação, guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o único dos 10 mandamentos que relembra que Cristo é o Criador de todas as coisas é o sábado. Então nós cremos que o grande conflito final vai girar em torno disso. Tá? Não que a salvação é pelas obras, não. Salvação é um presente de Deus. Tá? É um dom gratuito. Só que a pessoa vai evidenciar de qual lado ela estará quando for dado esse decreto obrigando, boicotando economicamente quem não aceitar o selo de Deus do capítulo 7 e também do capítulo 14. Mas continuando na pergunta, os que vão ser perseguidos, diz aqui no versículo 15, o seguinte: lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então realmente vai ter um decreto, sim, de morte. Agora, não temos evidências de que as pessoas realmente vão morrer neste período. Por alguns motivos. Antes de eu mencionar o texto bíblico, lembra-se, tem um pensamento muito interessante, né, que diz que o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais mártires morreram no período medieval e também depois desse período, mais pessoas se convertiam, porque elas percebiam algo de sobrenatural na maneira como essas pessoas iam para a morte.
percebia-se uma calma, uma paz, uma convicção. Só que aqui neste momento não terá mais oportunidade. Quem foi salvo nesses momentos finais aqui, nós não temos como definir bem isso só quando cair a primeira praga do Apocalipse. E você já sabe, bom, que terminou o tempo de graça, né? Então nesse momento não tem mais um porquê de ter um mártir, diríamos assim, porque o coração dos ímpios estará tão duro que não tem mais um porquê de alguém morrer e contribuir, diríamos assim, para a conversão desta pessoa. E aí tem um outro texto, que aí esse texto nos mostra que as pessoas que estarão no céu, elas vieram da grande tribulação. E não dá a entender que alguém tenha morrido e ressuscitado, mas que realmente os que ficaram, que estiverem vivos por esta ocasião, nenhum deles realmente será morto. Deus vai intervir, óbvio, de forma sobrenatural para cuidar deles. Eu vou te dar uma outra citação, te recomendar um livro. Apocalipse 7, 13, 14 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se eles vêm da grande tribulação, e não temos aqui nenhum indicativo de que eles tenham morrido neste período, é óbvio que eles foram vitoriosos pelo sangue de Cristo e permaneceram vivos. Então nós podemos deduzir, sim, que não haverão pessoas mortas. Agora, só uma informação a mais para o nosso querido irmão: a Bíblia não ensina, meu irmão, que neste momento a igreja vai ter sido arrebatada e se passarão 7 anos aqui na terra, né? Não, a Bíblia não ensina isso. Essa é uma teoria chamada dispensacionalismo, né? Que entende que a salvação se manifesta em diferentes dispensações ou eras, tá? Essa teoria eu sei que o irmão aprendeu assim, né? Mas ela realmente não é bíblica, tá? Então, porque aqui fala que aqueles que forem vitoriosos, eles vêm da grande tribulação. Então, eles estarão na terra. O que Deus vai fazer, o que diz Apocalipse 3, 10, né? É que ele vai guardar, proteger, ajudar, cuidar. Então a própria ênfase, até a ênfase na perseverança, Apocalipse 14, 12, lembra? Aqui está a perseverança dos santos. Então a ênfase na perseverança demonstra, né, que realmente as pessoas que passarem por este período da história da Terra terão de perseverar em seguirem a Deus e em aceitarem o sinal de identificação de que eles aceitam a Cristo não só como Salvador, em palavras, não é? Mas também como Salvador e Senhor, aceitando o sinal da sua autoridade como Criador. E eu recomendo para você um livro, para você ler, chamado Eventos Finais. É um livro de Ellen White, você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, a editora que publica este livro. É um livro muito interessante. A Arila tem um comentário muito bonito que fala que neste momento da perseguição, as espadas dos ímpios, diríamos assim, serão como palha. Não poderão realmente atingir os filhos de Deus. Então leia Eventos Finais. Em horário comercial, você pode ligar para 0800 979 0606, ou se você quiser conhecer o material agora, você pode acessar o site da editora, cpb, C de casa, P de Paulo, B de bola, .com.br. Será um livro muito bom para você se preparar para esses eventos finais. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu quero deixar no ar, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, quem fez essa pergunta é o Lucas, ele perguntou, em 1 Coríntios 14, verso 13, Paulo diz que devemos orar para interpretar a língua em que oramos. Mas por que oraremos em uma língua que nós mesmos não entendemos? Por que o Espírito oraria através de nós em línguas que não podemos interpretar naturalmente? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre o dom de línguas. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e eu quero apresentar para você o nosso estudo bíblico. Você quer estudar um pouco mais da Bíblia ainda? Peça aqui o estudo que nós oferecemos gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. Para você ter esse estudo bíblico, você pode acessar agora, se você quiser, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver lá a imagem dessa revista, Verdades para o Tempo do Fim. Você clica lá e você vai ser direcionado para você fazer um cadastro para que ela possa chegar na sua casa sem custo algum. É um presente nosso, mas não é um presente não, é um incentivo para você estudar mais a Bíblia. Aqui você tem 16 lições. Olha, talvez você já tenha assistido há um tempo o Na Mira da Verdade, já viu anunciando essa revista. Milhares de pessoas já pediram essa revista e aprenderam sobre esse conteúdo. Se você ainda não pediu a sua revista, peça agora mesmo. Ela é gratuita e é um estudo bíblico para os dias em que nós estamos vivendo. Nós, de acordo com o estudo da Bíblia, percebemos que estamos vivendo no tempo do fim. E essa revista tem temas relevantes para você entender o cenário em que nós estamos vivendo e o que precisamos fazer se arraigando na palavra de Deus para estarmos preparados quando Jesus voltar. Peça hoje mesmo, tenho certeza que vai ajudar muito no seu conhecimento da palavra de Deus. Bom, nós encerramos o primeiro bloco aí com uma pergunta sobre o dom de línguas. Quem mandou foi o Lucas. Quando eu leio aqui 1 Coríntios capítulo 14, verso 13, eu leio assim, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que eles querem dizer. A pergunta do Lucas foi essa. Paulo diz que devemos orar para interpretar a língua em que oramos. Mas por que nós temos que orar em línguas que nós mesmos não entendemos? Por que o Espírito oraria através de nós em línguas que nós não podemos interpretar naturalmente? Quando se fala, professor, em dom de línguas, é o Espírito Santo que está falando através da pessoa em língua estranha? É isso? Na verdade, aqui o que o texto, Tito, quer dizer é o seguinte. No contexto, amigo telespectador, Paulo está aqui fazendo alguns ajustes na forma como o dom de línguas era usado na igreja de Corinto. Tá? Eles não estavam usando da forma correta. Eles recebiam, obviamente, algumas pessoas receberam a capacidade de falar em línguas, porém, possivelmente influenciados até mesmo pelo paganismo, né, que existia ali em Corinto, estavam usando o dom de uma forma distorcida. Em alguns momentos, até falando palavras sem compreensão alguma para os outros. E aí, nesta série de correções, de ajustes que Paulo faz, no verso 13, quando ele diz para orar para que se possa interpretar, né, ele simplesmente quer ensinar o seguinte, que aquele que fala em línguas, ele deve ser capaz de exprimir em oração aquilo, coisas realmente que possam ser compreensíveis, tanto para ele quanto para os demais. Às vezes a pessoa naquele turbilhão de sentimentos não consegue articular muito bem em palavras o que ela sente, mas tem que fazer como Cristo. Ali em Marcos 14, 36, na sua profunda angústia de alma, né, Cristo articulou palavras bem compreensíveis na sua oração. Em nenhum momento vemos Cristo orando em línguas, né? Mas ele articulou muito bem essas palavras de forma compreensível, para exprimir o que realmente ele sentia. E também esse texto mostra a tradução, né? Então, quando fala interpretar, né, aqui no contexto ele fala, né, que enquanto alguma pessoa fala em língua, tem que ter quem interprete, ou seja, traduza. Porque na igreja, a pessoa pode receber um dom de línguas e falar para um grupo de pessoas. Porém, pode existir um outro grupo, ainda mais numa igreja como a de Corinto, né? Poderia existir pessoas que falassem outros idiomas, então era necessário que tivesse também um intérprete ou tradutor. Tá? Então a interpretação tem a ver com essas duas coisas. Exprimir, articular bem em palavras os sentimentos e também ter um tradutor para que outras pessoas que não compreendem aquele idioma diferente falado no momento do culto, para que elas possam compreender também.
Muito bem. Olha só a pergunta que chegou aqui pra gente agora. Quem mandou, ela vem lá de Guaratinguetá, é aqui perto da gente, de Jacareí, onde nós estamos instalados. É o Tiago, ele é professor de História e ele pergunta o seguinte, tem uma dúvida. As pessoas que viviam na América pré-colombiana não conheceram a Cristo. Como fica a salvação dessas pessoas? Ou seja, de repente, antes de Colombo, né, os índios que aqui viviam, enfim, as pessoas que nunca tiveram algum tipo de relação com religião, com Deus, não conheciam a Deus. Essas pessoas têm chance de salvação? Qual é a situação delas, professor, perante Deus e na eternidade? Muito boa pergunta. Vou ler um texto que vai responder essa pergunta, que é Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí falando aqui de pagãos aqui nesse contexto, né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha que interessante. Esse texto não está dizendo que a natureza é um meio de salvação, é um meio de revelação. Tá? Aqui diz que Deus revela os seus atributos, a sua existência, por meio das obras criadas. Então aqui é dito o seguinte, que se uma pessoa não conhecer a Deus por meio da revelação escrita ou por meio de Jesus Cristo, ela ainda tem a revelação na natureza. Isso não quer dizer que a revelação da natureza salve, mas que, apesar desta pessoa não ter conhecido Cristo, se ela creu em Deus e entendeu que ela precisava de Deus, de um Salvador, o sangue de Cristo é capaz de salvar esta pessoa. Então veja, eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai ser salva sem Jesus, porque só Jesus é o caminho da salvação, diz João 14,6. Né? Ele fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ao mesmo tempo nós não cremos que o Espírito Santo estivesse limitado para alcançar as pessoas. Ele pode alcançá-las de várias formas. Hebreus 1:1 fala, né, que Deus falou aos nossos pais de muitas maneiras e nesses últimos dias pelo Filho. Então veja, por meio da natureza Deus se revela para essas pessoas. E aí, de acordo com este conhecimento que elas tiveram, o sangue de Cristo completará aquilo que falta. Esse é um dos porquês que em Mateus 8:11 Jesus disse assim, virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja como a graça de Cristo ela é abrangente e Deus se revela de várias formas. Professor, aqui no Facebook, a Fátima Fabrício está perguntando o seguinte, é verdade que só os que se batizam poderão entrar na Nova Jerusalém? Será que para herdarmos a vida eterna nós temos que ser batizados? Senão não teremos chance de sermos salvos, professor? Aqui nós temos que ter um cuidado, porque nós corremos um perigo de supervalorizarmos o batismo e ao mesmo tempo de desvalorizarmos ele. Então nós temos que entender aqui uma coisa. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. O batismo, ele é sim muito importante. Ele é uma expressão da sua fé em Cristo. Então é muito importante. Agora você não pode pensar que o batismo é o meio de salvação. Tá? Por exemplo, cresce, nossos irmãos católicos, né, na boa intenção, né, creem que o bebezinho precisa ser batizado para poder ter a salvação. Nós já não cremos assim. Não há algo de salvífico no batismo em si, ele é um ritual, é algo simbólico. Agora, o que está por trás, sim, é o que salva. Só que o detalhe é que tem que ter fé. De acordo com a Bíblia, o batismo é acompanhado de arrependimento dos pecados e de fé. Ali em Atos 2, 37 e 38. E um bebê não pode expressar essas coisas.
Então, o ideal a se fazer com crianças é o quê? É o que foi feito com Cristo. Em Lucas capítulo 2, Jesus foi apresentado no templo, não foi batizado. Foi batizado depois. Ok? Então, o batismo é muito importante? Mas não podemos ver o batismo como em si tendo um poder salvífico. Isso está só em Cristo. Agora, Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém não crer, será condenado. Por que na segunda parte do verso só disse que quem não crer será condenado? Porque haverá pessoas que vão crer e aceitar Jesus, mas não terão condições físicas ou alguma outra coisa que fugiu da normalidade para expressar essa fé por meio do batismo. E aí nós lembramos aqui de um exemplo bíblico. Aquele criminoso na cruz, ali em Lucas 23, 42 e 43. Quando ele reconheceu Jesus como Salvador e creu em Jesus, Jesus prometeu que ele estaria no paraíso. Porém, ele não pôde, obviamente, ser batizado. Então, há casos especiais, sim, de pessoas que estarão no céu, porque o que leva-nos para o céu é Cristo. Agora, óbvio, quem negligencia o batismo, porque não quer ou porque por outro motivo, ele está, diríamos assim, dizendo um não para Jesus. Porque você tem que expressar a sua fé interna por meio de um ato externo. E o que Cristo pediu para fazermos é sermos batizados. E a palavra batismo no grego, baptizo, quer dizer mergulhar, imergir. Então o batismo bíblico é este. Muito bem, muito bem. Tem uma perguntinha aqui, pelo nosso SMS. De acordo com a leitura bíblica, quem manda foi o João Mendes, viu, professor? Ele é lá de Belém do Pará. A pergunta dele é o seguinte: de acordo com a leitura bíblica, um dia equivale a um ano. Então, o milênio seria quantos anos? Ou o milênio seria 1000 anos, considerando a proporção dia-ano? O milênio apresentado lá no Apocalipse, professor. A gente sabe que em profecia, a Bíblia nos orienta isso, que em profecia um dia equivale a um ano. E lá em Apocalipse fala do milênio. Isso quer dizer que nós vamos ficar lá quanto tempo no céu? Isso aí, como que é a pergunta dele aqui? Se lá fala em 1000 anos, ele está achando que é simbólico. É simbólico lá, então não é literal dia-ano. Não. Ele está achando que um dia equivale a um ano. Então 1000 anos vezes 1000, aí é uma quantidade absurda. Não é isso que o texto quer dizer. Só lá é diferente do que fala o resto das menções de dia-ano, professor? E tem uma razão simples para isso. Antes, só para contextualizar, o princípio dia-ano é um princípio de interpretação profética. Então, quando você estuda profecias apocalípticas, como por exemplo nos livros de Daniel e Apocalipse, os períodos de tempo relacionados a profecias apocalípticas, eles equivalem um dia, equivale a um ano. Isso só em profecia apocalíptica, tá? Fora disso, um dia normal de 24 horas. Agora, no caso de Apocalipse 20, por que o milênio é literal? Por que não se usa o princípio dia-ano no milênio? Pela seguinte resposta: se você ler os versos 5 e 6, o milênio ele é um intervalo de tempo entre dois eventos literais. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, que ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo. A segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios após o milênio, para eles serem castigados no lago de fogo e depois totalmente aniquilados. Então, como o milênio é um intervalo de tempo entre dois eventos literais, primeira e segunda ressurreição, não se aplica o princípio dia-ano ao milênio. São 1000 anos literais. Muito bem. Outra pergunta aqui é a seguinte. Quem mandou foi o Moisés. Como explicar Josué capítulo 6, verso 4?
quando Deus falou para que o povo desse a volta no muro de Jericó no 7º dia de descanso. Então, olha a pergunta que Moisés fez. Quando a gente lê lá Josué, capítulo 6, a gente vê lá que foi a vitória do povo israelita contra Jericó. E Deus pediu para que eles rodeassem a cidade por 6 dias. E no 7º dia, eles rodeassem 7 vezes e gritassem. E então o muro caiu. A pergunta do Moisés é o seguinte: ora, se o sábado na Bíblia é um dia separado para Deus, como é que Deus manda o povo ir para uma guerra naquele dia? Não sai daí não. A gente tem que ir para mais um intervalo e a gente te dá a resposta na Bíblia já já. Já estamos de volta ao vivo. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Para participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você também pode usar as nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @Na Mira da Verdade. Lá tem um videozinho onde você pode mandar as suas perguntas pra gente aqui, tá bom? Essa pergunta chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Moisés. E o Moisés tem dúvida, né? Porque no capítulo 6 de Josué, quando fala sobre a conquista de Jericó, o próprio Deus pediu para que eles marchassem durante 6 dias ao redor dos muros da cidade e que no 7º dia eles marchassem 7 vezes e então teriam a vitória. E eles poderiam entrar na cidade e se apoderar de tudo, matar o rei, pessoas, animais, tudo. No 7º dia. Professor Leandro Quadros, como é que a gente explica isso uma vez que a gente defende o sábado? A gente não, a Bíblia fala do sábado como o dia do Senhor. Como é que Deus permitiu isso ou pediu para que fizesse isso no 7º dia? Ou esse 7º dia não era um sábado, como é? Aqui era um sábado, sim, e devemos lembrar de uma coisa: Deus é o criador do sábado, né? Em Gênesis 2, 1-3, ele é o criador do sábado, ele sabe como o sábado pode ou não ser guardado. E devemos lembrar de uma outra coisa: Gênesis 18, 25 diz que Deus é o justo juiz. O que isso tem a ver, Leandro? Ele executou uma obra de juízo aqui no sábado. Então ele, como justo juiz, como legislador da lei, ele sabe o que pode e o que não pode se fazer. E ele também tinha um outro propósito aqui, que aqui é interessante. Essa linguagem, né, se nós analisarmos o mandamento do sábado, nós vamos ver que para o povo de Israel, e para todos nós, na verdade, é tanto um memorial da criação quanto da redenção. Então, em Êxodo 28-11, o sábado é apresentado como um memorial da criação. Em Deuteronômio 5, 12-15, como um memorial da redenção. Então olha o que aconteceu aqui no caso de Jericó. Assim como a criação atingiu o seu alvo, o seu ápice no 7º dia, quando Deus descansou, a redenção dos israelitas atingiu o seu ápice, o seu objetivo no 7º dia, porque ao destruírem Jericó, eles puderam ali, de uma forma bem estratégica, começar a tomar conta da terra prometida. Então, é só para destacar isso para eles, que o sábado é o memorial da criação e da redenção. Assim como o sábado, na criação, o sábado culminou. O sábado é um memorial da conclusão da criação. Aqui, neste caso, o sábado serviria como um memorial da conclusão da redenção deles. Além de eles saírem do Egito, agora eles estariam conquistando a região de Canaã. Só isso, não tem nada de profanação do sábado aqui. Ok, muito bem. Agora tem uma pergunta aqui, na verdade não é a pergunta, é uma tréplica. Quem mandou foi o Fábio Carlos dos Santos, e ele diz o seguinte, professor: no último programa,
o senhor me respondeu sobre a passagem do ladrão e o paraíso, lembra? Contudo, gostaria da tréplica. Deus não é onipresente? Então ele não poderia estar com o ladrão no paraíso e ainda que não ter subido ao céu? Ainda que não tivesse subido ao céu? Porque nós explicamos lá que ele não tinha subido ao céu ainda, né? Sim. Por ele ser onipresente, ele não poderia estar no céu lá, junto com o ladrão? No caso não, porque Cristo estava num corpo humano, né? Então ele é divino humano. Mesmo após a ressurreição, ele estava no corpo humano? Aí estava no corpo humano. Quando ele foi glorificado, de acordo com Colossenses 2:3, nós vemos que ele reassume seus atributos. Mas enquanto um ser divino humano, ele não era onipresente. Então a argumentação do irmão tem uma lógica, mas ela não é correta. Né? Em nenhum momento você vê o Cristo divino humano sendo onipresente na Terra. Tanto que ele precisava, obviamente, do Espírito Santo atuando nos corações das pessoas. Tá? Então, como ele ainda não tinha sido glorificado e entronizado, então ele não tinha ainda reassumido a sua onipresença. Então, definitivamente, Cristo não subiu para o céu, como ele mesmo disse em João 20:17. Muito bem, nós temos aqui um momento em que você faz uma pergunta por vídeo e tem um número de WhatsApp onde você pode mandar esse vídeo para a gente. O nosso número é 12 98283 0099. Você pode mandar a sua pergunta por vídeo e tem um telespectador que mandou a sua pergunta para a gente. Vamos ver. Boa noite, tudo bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma pergunta referente a dois homens de Deus que não morreu na Bíblia, Enoque e Elias. Eles dois serão as duas testemunhas depois do arrebatamento da igreja aqui na Terra? Meu querido irmão, satisfação receber a sua pergunta. Veja, as duas testemunhas de Apocalipse 11, elas realmente relembram Moisés e Elias. Mas o propósito não é afirmar que são Moisés e Elias. Por quê? Porque nesse contexto, olha o que acontece aqui no versículo 7. Ó. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, que seria Roma, tá? Então veja, não tem como nós entendermos que após a ascensão de Elias, de acordo com o 2 Reis 2, e após a ressurreição e a ascensão de Moisés, de acordo com Judas 1:9, que eles voltariam aqui para a terra e seriam mortos. Não tem como crermos nisso. Então veja que interessante, a passagem relembra os dois, mas não se refere aos dois. Quando você estuda o Apocalipse, você percebe uma coisa interessante aqui. Testemunhas, tá? Podem ser uma referência. Aqui os intérpretes divergem um pouco, mas ambas as interpretações são possíveis, tá? Alguns creem, né, que as duas testemunhas são a lei de Moisés e os profetas. Outros ampliam um pouco mais dizendo que são o Antigo e o Novo Testamento. E há uma fundamentação também para isso, porque aqui no verso 7 diz que os cadáveres foram jogados na praça. Intérpretes historicistas entendem que essa besta que matou as duas testemunhas, aqui é uma referência à Revolução Francesa. E foi na Revolução Francesa que Bíblias foram queimadas em praça pública, não é? E o país se declarou ateu. Então aqui é mais provável que se refira a este momento histórico. Então essas duas testemunhas, e aí nós lembramos uma outra coisa interessante, em João 5,39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então se as Escrituras dão testemunho de Cristo, é possível interpretarmos essas duas testemunhas como sendo a lei de Moisés e os profetas, ou, de uma forma mais ampla, o Antigo e o Novo Testamento. Momento em que as Bíblias foram queimadas em praça pública. Então não podemos literalizar aqui
como uma referência a Moisés e Elias. Professor Leandro Quadros, eu acho que agora tem uma pergunta que eu vou te pegar. Vamos ver. Olha só, quem mandou essa pergunta foi o Marcelo. Eu digo sempre, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente se depara com algumas coisas que a gente não entende. Essa aqui é uma, não sei qual o sentido disso aqui está na Bíblia, mas eu vou colocar na mira. Ele perguntou o seguinte, professor. Por favor, qual a relevância de sabermos que Eude era canhoto? Essa passagem está em Juízes 3,15. Vamos ler o que está dizendo aqui, Juízes 3,15. Então, os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. E aí fica nisso. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos, tal. E aí vem contando aqui. A questão que o Marcelo quer saber, o rei estava lá no 20. O rei estava sentado na sua sala de verão no terraço. Eude chegou perto dele e disse: tem um recado de Deus para o Senhor. Eu acho que aqui o rei, depois Eude, será que matou o rei? Deixa eu ver se está dizendo aqui. O punhal entrou até o cabo da gordura, o cobriu por Eude, não o tirou da barriga do rei. Ou seja, Eude matou o rei aqui. Mas a pergunta do Marcelo quer saber por que a Bíblia diz que ele era canhoto? Tem alguma relevância isso? Isso aqui é simples. Na estrutura do pensamento, é que a nossa estrutura de pensamento é ocidental, né? A deles era do Oriente Próximo. Então, para poder dar validade ao relato, quanto mais detalhes, melhor. Para as pessoas crerem que realmente o relato é fidedigno. Então, para a mente do Oriente Próximo, tem que ter todos esses detalhes, para que as pessoas, ao verem, opa, realmente o profeta sabe do que está escrevendo. Para nós pode não ser relevante, mas para a mente do Oriente Próximo era relevante. A estrutura mental deles é diferente da nossa. Ok, então tem a ver com a estrutura literária, né, professor? Muito bem. A próxima pergunta é o seguinte. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Chama-se Lucas também. A pergunta do Lucas é o seguinte: qual o tipo de imagens que não devemos adorar? E em qual passagem bíblica isto é dito? A questão de adoração a imagens, professor, tem alguma especificação? Que tipo de imagem que não pode ser adorado? Qualquer uma? O que quer dizer isso? Veja, os nossos irmãos católicos, né, dizem, com razão, mas muitas vezes na prática não se vê isso. Mas eles dizem, e é o que a igreja ensina realmente, que eles veneram as imagens, né, de escultura e adoram a Deus. Mas na prática nós percebemos o seguinte, que quando a pessoa ora, faz um pedido ou coisa parecida, isso está relacionado a um culto. Então nós podemos dizer que a veneração não é simplesmente lembrar, pelo menos na prática, né? Não é simplesmente lembrar de alguém como se lembra de um querido quando você vê uma foto. Não, envolve um culto. Envolve você clamar por alguém, a alguém que não tem esta função de interceder. Sendo que, de acordo com 1 Timóteo 2, 5 e 6, só Cristo é o nosso intercessor. Agora, a Bíblia é bem clara, sim, em relação às imagens que não devem ser feitas com propósitos de veneração ou adoração, tá? E o texto que eu vou ler para você está... Você pode ler também em Êxodo capítulo 20, tá? Ali do versos 4 a 6, desde o verso 2, que ali fala das imagens de escultura. Agora, Deuteronômio 4, 15 a 19 define e nos mostra o quê? Que Deus não... porque muitos irmãos católicos argumentam assim, Deus está condenando no mandamento, no segundo mandamento, o fazer imagens de escultura das divindades pagãs, algo proibido no primeiro mandamento. Mas não, quando você vai para Deuteronômio 4, 15 a 19, você vê que é mais amplo.
Aqui se proíbe também fazer imagens, tanto de animais quanto de seres humanos. Então vamos ler aqui o texto. Deuteronômio 4, 15 a 19. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Veja, aqui no contexto está falando de Deus. Não é para fazer nenhum ídolo na forma de Deus, porque eles não viram a forma de Deus. Olha que interessante. Seja de homem ou de mulher. E aí pode ler o restante que fala de animais, de astros e tudo mais. Então não tem como, de acordo com a Bíblia, justificar a veneração ou a adoração de imagens, por mais que as pessoas que morreram tenham sido boas pessoas. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, não tenho como fazer mais uma pergunta para você, mas agradeço aí por você estar com a gente hoje, mais uma vez aí, Prazer, dando Tito. as mais diversas respostas bíblicas. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por mais uma vez trazer as perguntas dos nossos amigos. Que Deus te abençoe, amigo e amiga telespectador. E lembre-se que quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.